Olá, olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a este Papo Clia. Gente, a psicoterapia é somente um dos serviços que a Clia oferece entre tantos outros. E hoje o Papo Clia vai abordar um serviço muito interessante, que é a musicoterapia. Tá bom? Então, para isso, claro, estamos aqui com a doutora Ana Paula Magosso. Tudo bem, Ana? Tudo sim, Thaís, e você? Tudo certo, tudo bem. A Ana, diretora-geral da CLIA, e quem também está com a gente hoje é a musicoterapeuta Letícia Tanelli. Tudo certo, Letícia? Que bom ter você aqui com a gente. Oi, Thaís. Prazer todo meu estar aqui hoje com vocês. Obrigada, Letícia. Bom, a gente sabe que a música tem sim um poder imenso e que é difícil a gente não se identificar com alguns gêneros musicais ou não ser fã de uma banda, de cantores, por exemplo. Mas, primeiramente, hoje eu gostaria de saber da doutora Ana como é que ela vê, como é que a música pode ser uma propulsora coletiva que une pessoas e cria memórias. Como é que essa ligação pode interferir também no tratamento de um paciente, doutora Ana? Thaís, a música ela é algo que está muito presente na nossa vida desde a infância, né? Então, se você observar as mães com seus bebês, elas estão ali cantando músicas de ninar e até a própria melodia da voz da mãe, ela é uma música para os ouvidos do bebê. Ninguém fala com o bebê como a gente está falando aqui. Você às vezes fala assim, ai, que bonitinho, olha aqui. A gente usa uma voz diferente, uma entonação diferente, que é o que atrai a atenção do bebê. Então, desde que nós nascemos, a música está na nossa vida, fazendo parte dos momentos mais importantes. E quando você pega a música como uma forma de terapia, você está tocando, além de você tocar em pontos essenciais do desenvolvimento humano e trazer à tona memórias muito importantes para poder trabalhar as questões emocionais, você ainda ativa muitos processos cognitivos ao mesmo tempo, né? Então, é uma ferramenta fantástica de intervenção terapêutica. Criam-se afetos, né, Ana? Criam-se afetos através da música, da melodia, e a voz é muito importante. Você sabe que você me fez lembrar, quando eu estava com os meus filhotes na barriga, o pai conversava e tinham músicas também que a gente colocava, e depois eles lembravam disso. Então, realmente, é uma criação de afeto mesmo, certo, Ana? É isso mesmo, de afetos, de memórias. Show, show. Bom, interessantíssimo, gente, a gente entender, né, dos porquês também que tudo isso acontece. A gente falou da importância da música no dia a dia e agora vamos então para uma parte mais técnica. Por isso que nós chamamos aqui ela, que é a musicoterapeuta Letícia Tanelli, para responder para a gente como é que funciona a terapia da música, Letícia. Bom, primeiramente eu queria aproveitar esse gancho do que a Ana falou, do que você trouxe aqui, Thaís, para explicar que faz total sentido o que vocês falaram, o que você trouxe aqui, quando o pai dos seus filhos falava, depois que eles já estavam aqui, né, assim, bebês, e eles entendiam o que o pai do seu filho falava, por quê? Porque quando o bebê tá na barriga, esses sons, né, quando a gente tá entrando em contato com a barriga, tá conversando, tá cantando, até mesmo quando a gente coloca uma música para ouvir no rádio, na televisão e começa a dançar, começa a ter alguma emoção com aquela música, isso passa para o nosso bebê. Então ele já está tendo contato com isso. Por isso que a gente diz que depois que o bebê nasce, quando ele escuta a voz da mãe, às vezes acalma, ele está chorando, a mãe fala calma, ele tá chorando, o pai fala, calma. Às vezes até tem algum bicho em casa e o bebê chora, o bicho faz algum som, algum barulho, o bebê reconhece, acalma. Porque tudo isso tá dentro desse histórico sonoro, desses sons que o bebê teve, esses estímulos sonoros. Então, isso acalma, isso a musicoterapia explica. Porque nós somos seres humanos movidos à música. Então, tudo que a gente faz tem música envolvida, tem som envolvido. Muitas pessoas dizem que usa a música como terapia, sem pensar em musicoterapia. Muitas pessoas falam assim, eu tenho que limpar a casa, que é uma tarefa que eu não gosto muito, mas se eu ligo o som lá, eu vou cantando, vou dançando, e eu consigo limpar a casa muito mais empolgada, eu limpo que eu nem vejo, passo lá 2, 3 horas e já limpei a casa toda. Então, assim, a música, ela tá entre nós de uma forma que, assim, por si só, ela já é terapêutica. Às vezes você está num estado de melancolia, ou um pouco mais
pensativo, né? Naquele dia você não acordou tão alegre, tão para cima. Se você coloca uma música que você sabe que mexe com você de uma forma mais introspectiva, você vai ficar mais para baixo, mais introspectivo no seu dia. Então, assim, a música, ela já tem a gente diz, esse poder com nós, seres humanos, incrível. E quando a gente pensa num processo musicoterapêutico, num trabalho do musicoterapeuta, é mais ou menos isso, a gente usar a música como meio de terapia. Então, a gente usar os elementos da música, ritmo, timbre, melodia, harmonia, o silêncio, a pausa, em prol de um benefício para o nosso paciente, de promover uma qualidade de vida, de poder ajudar o nosso paciente no autoconhecimento. Então, assim, a musicoterapia, ela engloba tudo isso. E quando a gente diz música como terapia, a gente está falando de musicoterapia, né? Num processo onde a gente vai usar todos esses elementos da música de uma forma coerente, de uma forma correta, de uma forma com que a gente tenha um objetivo para, não só colocar música para você limpar a casa. A gente vai usar os elementos da música e a música para chegar no objetivo final do nosso paciente, seja ele criança, seja ele gestante, seja ele adolescente, adulto, idoso. Então a gente consegue usar a musicoterapia de uma forma bem ampla para pegar todos esse público, né? E assim, a gente não só coloca a música, igual eu comentei, vou colocar música e vou limpar a casa, não. O musicoterapeuta, ele trabalha criando canções para o paciente, ele trabalha recriando canções que já existem, mudando a letra, inventa canções, trabalha a forma lúdica. Então, dentro de uma sessão de musicoterapia, a baqueta do tambor pode virar um avião, que ele vai fazer um som de avião e vai chegar e tocar o teclado. A baqueta pode lembrar um idoso de alguma coisa que ele utilizava, um trabalho manual que ele fazia com madeiras, e resgatar memórias afetivas, memórias emocionais, né? Então, a musicoterapia, ela trabalha mais ou menos por esse caminho, assim. A gente tem visto, inclusive, Letícia, casos de pessoas com Alzheimer ou outras doenças relacionadas ao mental, que quando conseguem ouvir algumas músicas, elas trazem de volta à tona algumas emoções e lembranças. Isso tem acontecido, a gente tem visto cada vez mais, não é? E até por isso eu gostaria de te perguntar se você se lembra, assim, na prática tua, do dia a dia como musicoterapeuta, de casos em que você conseguiu resgatar crianças ou pessoas de qualquer idade, resgatar de alguma forma através de uma música. Conta pra gente, porque isso é curioso pra gente que não conhece o teu dia a dia. Tenho vários casos, Thaís. Assim, se eu for enumerar todos os casos, eu precisaria ficar aqui horas e horas. Mas quando a gente diz de uma memória afetiva, vou dar um exemplo de casos de idosos. Normalmente, os idosos buscam bastante a musicoterapia por questão social, por questão de ter alguma demência, e aí o médico indica a musicoterapia para simplesmente uma sessão de bem-estar. Só que quando a gente trabalha com o idoso num estado de demência avançada ou num estado de demência inicial, a gente trabalha com ele resgatando essa memória, né? A gente chama de ISO, que é o histórico sonoro. Então a gente tem uma conversa com o idoso e também com os familiares, né? Para poder buscar mais informações musicais desse paciente, e a gente vai trabalhando as canções com ele. Teve um paciente que era uma senhora de 86 anos, e ela tinha Alzheimer, um estágio avançado já. E eu estava atendendo ela, e dentro do histórico sonoro dela tinha a música Beijinho Doce. Não sei se todo mundo conhece, das Irmãs Galvão, mas é uma música que eu acho que está aí no histórico universal, assim, do povo brasileiro. E eu comecei a tocar essa música com essa paciente, do Beijinho Doce, e ela foi começando a cantar. Ela já estava num estágio não verbal, e ela começou a cantar alguns pedaços da música, e a familiar estava junto na sessão. E ela começou a cantar uns pedaços, e começou a chorar. A filha começou a chorar junto também, foi uma sessão muito emocionante. E depois que a gente terminou a música, né, aquele momento musical que a gente estava tendo, a filha relatou que era uma música que o pai e a mãe cantavam direto, eles dançavam, em todas as festas tinha essa música, e eles dançavam, interagiam,
e o pai dela já era falecido. E a senhora começou a chorar de uma forma bem emocionante, assim, né? A filha falou, ó, com certeza ela lembrou do pai, e a filha começou a falar, mãe, você lembra quando você cantava com o pai, não sei o quê, e ela foi meio que concordando, você via que a afeição dela, que estava bem rígida, foi relaxando mais, e a gente associou que ela entendeu a música, ela compreendeu, ela relembrou, buscou na memória afetiva dela um momento muito emocionante da vida dela, e graças à música, né? Não de uma forma colocada, a gente tocou, interpretou, teve as pausas, não foi uma coisa muito corrida, foi no tempo da paciente. Então, assim, a musicoterapia, ele tem esse olhar, né? A gente diz que o musicoterapeuta, ele precisa ter essa escutativa. Não é só você chegar e tocar uma música como se você fosse se apresentar num palco. Você toca essa música pro seu paciente, você toca essa música com o seu paciente. Então, toda a reação que ele tem, o musicoterapeuta ele tem que ter essa escuta para, peraí, eu vou ralentar um pouco essa parte na música, eu vou dar uma acelerada, eu vou deixar ela respirar. Então, a gente diz que a musicoterapeuta, ela trata indivíduo por indivíduo. Não tem uma forma, uma bula de um remédio que a gente fala, olha, todo paciente idoso, você toca beijinho doce que vai ter memórias. Não é assim que funciona, né? Então, assim, você precisa ter paciente por paciente, histórico sonoro de cada paciente, para aí sim você poder alcançar diretamente as memórias desse paciente. A gente atende aqui na CLIA tanto idosos, adultos, e a gente tem um público de crianças TEA. E a gente voltou agora, né, das férias, do recesso, tudo, das festas de Natal, Ano Novo, e a gente sabe que normalmente nessas datas as pessoas soltam muito fogos, tem muitos estímulos sonoro, visual. E a mãe de um paciente relatou, ela chegou no atendimento e falou assim, olha, eu queria agradecer que esse foi o meu primeiro Natal e o Ano Novo que eu pude passar na areia da praia com um monte de gente e meu filho conseguiu assistir a queima de fogos sem incomodar o contato com as pessoas, sem o barulho dos fogos estar incomodando. Então isso uma das coisas muito gratificantes da musicoterapia, porque a gente consegue auxiliar os nossos pacientes a entender como chegam esses estímulos sonoro para nós, como a gente trabalha com isso e como a gente vai responder a tudo isso. Então, esses são dois relatos assim que eu gosto muito de falar e eu fico muito feliz em saber, claro, né? Aqui na CLIA a gente tem um trabalho de musicoterapia, mas a gente também tem um trabalho interdisciplinar. Então, assim, com o auxílio da psicólogo, da fono, da terapeuta ocupacional, de outras áreas, a gente consegue ter essa relação e proporcionar momentos assim para os nossos pacientes e para os nossos familiares. É muito gratificante. O que vocês estão trazendo é a conscientização, não é, Letícia? Não só o tratamento para o paciente, mas uma conscientização. E pegando o gancho do que você disse, desse tratamento interdisciplinar que a CLIA faz, gostaria que a doutora Ana comentasse sobre isso. Doutora Ana, fala um pouquinho para a gente sobre como a musicoterapia funciona em conjunto com outras metodologias. É emocionante, né, os casos que a Letícia contou. Então, a musicoterapia, quando a gente faz a anamnese que o paciente chega, a gente já recolhe dados desse histórico sonoro, né? Então, na hora que a gente vai montar o plano terapêutico, a gente vai ver quais são as vias de entrada que melhor vão acessar esse paciente para aquilo que ele tem que desenvolver. E a música entra como uma das principais vias, né? Então, a musicoterapia ela está muito presente o tempo todo dentro do nosso trabalho interdisciplinar, colaborando tanto com as questões do trabalho do psicólogo, do fonoaudiólogo, do terapeuta ocupacional, né? Muitas vezes a música ela faz com que a criança desenvolva a linguagem muito mais rápido do que estivesse só com a fono, por exemplo, ou que ela consiga acessar a agressividade dela e trabalhar esses impulsos agressivos de uma forma também muito mais rápida em conjunto com a terapia do que se estivesse só com a psicoterapia, né? Então, a música está presente com a gente o tempo inteiro. Imagino. E sabe, doutora Ana e Letícia, vocês me fizeram também lembrar de uma situação em que, como repórter, eu entrei dentro de uma UTI, uma unidade de terapia intensiva, mas já para pacientes que não tinham mais uma expectativa de vida, né? E ali estava se trabalhando o que eles chamam de comunicação compassiva. E eles traziam a música para os pacientes. Eu me lembro bem da médica falando assim para mim, Thaís, aqui não se fala na morte,
Aqui, enquanto eles estiverem, tem vida. E se tem vida, tem música. Gente, é emocionante. E aí, a família trazia a playlist de cada paciente para que eles pudessem ficar ouvindo aquilo. E segundo a médica, né, especialista, ela falou, a gente tem vários sinais de que eles estão ouvindo. Então, enquanto estiverem aqui, estarão com a música. Olha que trabalho sensacional, não é? Muito interessante. Quando a gente está no hospital ou a gente entra em estado de coma, as pessoas costumam achar que a gente não ouve. Se a pessoa não está falando, não está respondendo, não está me ouvindo. E é mentira, né? Quando a gente está nesse estado, assim, no estado mais avançado de uma doença mais terminal, uma questão mais delicada, a gente escuta muito, ouve muito. E quando a gente tem essa abertura de poder proporcionar para os nossos familiares, para os nossos pacientes, momentos de prazer com a música, é muito gratificante, porque a gente vê a parte física mesmo, né, das pessoas, que às vezes está um semblante meio de cara fechada, com dor, e quando você consegue levar uma playlist, músicas que estão relacionadas com o histórico de vida dessa pessoa, você traz momentos de prazer, momentos de relaxamento, momentos de, a gente não está conseguindo se comunicar, mas eu estou aqui, saiba que eu estou aqui do seu lado. Então, assim, é muito rico. E existem muitos trabalhos de musicoterapeutas dentro de UTI em hospitais. Quando a gente diz colocar música, a gente tem um pequeno cuidado de que se a gente está colocando música por colocar, tipo música num tratamento específico de bem-estar, ou quando a gente está utilizando a música de uma forma com o musicoterapeuta, né? Então a gente tem esse cuidado assim, mas a gente fica muito feliz em ver que tem hospitais, ambientes que estão proporcionando esse olhar, né, esse cuidado com os seus pacientes, com os seus entes queridos, assim. Então a gente fica bem feliz em saber que tem ambientes assim, e ao mesmo tempo a gente tem aquele cuidado de, será que a gente está colocando a música certa? Será que está agradando mesmo? Não, porque assim, o que pode ser muito prazeroso para mim pode não ser para você. Eu posso falar que eu amo rock and roll. Aí eu vou na casa da Ana e falo assim, Ana, eu trouxe um playlist muito legal aqui, vamos colocar. Começa a ouvir rock and roll, a Ana fala, meu Deus do céu, o que é isso, né? É legal pra quê? Então a gente tem que ter esse cuidado, se o que é bom pra mim é bom pra você. Por isso que tem aquela entrevista, aquele olhar de tipo, vamos fazer uma história sonora, ele gosta disso, não gosta daquilo. Então a gente tem esse cuidado, mas muito rico esse assunto que você trouxe, assim, é uma pauta que está super em alta dentro da musicoterapia. Muito legal. Bom, gente, o assunto é riquíssimo, né, Letícia e doutora Ana? O que você trabalha, Letícia, assim, é que eu também sou apaixonada por música, mas eu tenho certeza que quem está nos ouvindo entendeu a importância que a música tem, inclusive, no tratamento com uma pessoa, né, com um paciente. Doutora Ana, quero te agradecer pela presença, né, e pela oportunidade da gente trazer ainda mais conscientização através do Papo Clia. Eu que agradeço, Thaís. Esse tema é fantástico e a Letícia, ela acho que a melhor musicoterapeuta que eu já vi. Ela é apaixonada pelo que ela faz e muito competente. É um prazer estar aqui com ela também. Letícia, obrigada pela sua presença, por você compartilhar teu conhecimento com a gente e a sua paixão também. Olha, Thaís, eu que agradeço pelo convite, agradeço a Ana de coração por poder estar aqui, poder falar um pouquinho dessa minha paixão, que eu espero que consiga levar muitas notas musicais aí para a vida de muitas pessoas e proporcionar muitos momentos bons e prazerosos para as pessoas. Muito obrigada. Muito obrigada a você que nos acompanhou e compartilhe o nosso conteúdo com quem você ama, com quem você quer ver desenvolvimento, evolução. Nós agradecemos e voltamos na semana que vem com mais Papo Clia. Tchau, tchau.